Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Colégio Navegantes, Educar a Pessoa, Formar para a Vida. E hoje eu estou aqui entrevistando a professora Ana Mauricéia. A professora Ana Mauricéia, ela dedica a sua carreira a integrar tecnologia e inovação nos processos de ensino e aprendizagem. Ela é docente do programa de mestrado e doutorado em metodologia para o ensino das linguagens e suas tecnologias da Unopar e atua diretamente na formação de pesquisadores e educadores que estão moldando o futuro do Brasil. Mas mais interessante é que ela é uma educadora visionária que alia o conhecimento acadêmico, experiência prática e uma paixão que não pode faltar para um professor, Com certeza. por preparar professores, alunos e famílias para os desafios do presente e possibilidades do futuro. Professora Ana Mauricéia, uma grande alegria encontrar você mais uma vez aqui, Isso. parceira do Colégio Navegantes. Um reencontro, né, Alessandra? Esteve conosco na Semana Pedagógica das nossas professoras e professores. Uma grande alegria, mas fala um pouquinho sobre você. Vamos começar assim? Vamos começar. Conversa mais um pouco, conta para nós. Me apresentar, né, para os Isso. pais, né? Os professores já me conhecem lá. Sabe que aquele dia foi inesquecível, porque foi um engajamento tão lindo, né? Sim. A Alessandra falou da paixão. Então, na verdade, eu sou professora, eu falo por opção, não por falta de, né? Eu É verdade. adoro essa paixão que eu tenho, essa coisa. E eu começo, na verdade, com magistério, IEL, né, aqui. Isso me Olha só. desperta. Então, assim, eu fiz IEL há muito Você tempo. Fiz Fiz magistério. Que bacana, que faz tanta diferença. Faz, né? E aí depois eu fiz licenciatura em Química, que é uma matéria que todo mundo gosta, né, gente? Aham. Tranquilo. Entende? Entende? Mestrado, doutorado em Química, só que eu sempre gostei de transformar as pessoas, não as substâncias. Olha. E aí eu troquei a Química absolutamente para educação. Porque eu acho que é sabe aquela coisa que me move? Eu digo assim, ó, se alguém tirar de mim essa parte, você tira o meu melhor? Olha só. Então, eu tiro o meu melhor. Então, hoje eu atuo na Unopar, no mestrado e doutorado, com alunos que pesquisam metodologias para o ensino e Uhum. aprendizagem, né? Dou aula na pedagogia, então eu tô lá com as meninas, como eu digo, né? Encontrei uma ex-aluna minha lá com vocês, É verdade. maravilhosa, uma das Verdade. melhores. Olha só que maravilha. Muito boa mesmo. Então, hoje eu trabalho com isso. E também nas escolas, né? Eu faço essa difusão, eu quero levar inovação e eu quero humanizar isso nas escolas. Então, eu tenho trabalhado bastante com as escolas para isso. E como é que foi essa história, então, da tecnologia entrar na tua vida? Porque você passa, então magistério, depois você vem para química, pedagogia. Sei que você está trabalhando com novas metodologias, mas como que começou isso? Da IA, por exemplo, que é isso que você trabalha com e é sobre isso que nós vamos falar. Não é verdade? Que esse, inclusive, gente, esse é o tema, tá, pais? Educação e IA. Como preparar as crianças para o futuro sem perder a essência da pessoa. Porque somos uma escola de educação personalizada e vocês sabem que a atenção nossa é sempre na tridimensionalidade da pessoa humana. Sim, que Esse eu acho que é o mais ser importante. biopsíquico espiritual. Então, vamos lá, como é que é isso? Olha, é tão interessante porque eu era uma criança daquelas que se tivesse uma IA na frente, você não tem noção do que eu era capaz de fazer. Eu fico imaginando isso agora, tanto que quando eu descubro ela generativa, porque a IA ela começa em 1950, ela vai se Conta um pouco desenvolvendo. sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam achando, nossa, a IA é agora, meu Deus, né? Eu Então vou... conta, você consegue? Pode Consigo. contar aí para nós? É muito interessante, porque assim, o conceito de IA, ela nasce lá na década de 50. Depois que o Alan Turing começa, que todo mundo assiste, né, o jogo de imitação, ele começa, um outro pesquisador que começa a pensar, nós poderíamos ter um computador que que tivesse inteligência. E isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, eu vou desenvolvendo um computador, um algoritmo que consegue processar dados. E ao longo do tempo isso foi vendo, e aí vai para frente, 2 passos para trás, passos para frente, passos para trás, até que eles conseguem fazer isso mais, a gente diz multimodal, porque antes era só dados, né, números. É verdade. Agora eu começo textos, daqui a pouco eu começo imagem, daqui a pouco eu começo áudio. Então agora eu agrego, porque eu estou num mundo multimodal que a gente fala, né? E eu tenho agora um programa de computador que consegue lidar com tudo isso. E aí nós começamos, né? Os pesquisadores começam a dizer, ok, eu vou usar isso, por exemplo, a gente usa para dados, né? Mundo dos dados.
a internet está aí para fazer a gente comprar Exato. coisas. Os algoritmos das redes. Ou seja, a IA já estava presente, mas não da maneira como a gente começou a usar. Aí vem alguém, que é o ChatGPT, né, que é a OpenAI, e diz o seguinte: eu vou lançar uma interface. Eu quero que vocês lembrem disso. Uma interface entre o usuário e os dados ou as informações. Essa foi a grande revolução. E coloca na mão das pessoas. E aí a gente começa a entender que existe um potencial que já existia, mas estava na mão de quem? Dos pesquisadores, das empresas. Então, acho que a IA já existia, mas não ali para a gente. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usar. É assim, ó, a gente já tinha tabela de Excel. Mas você não chegava para a tabela de Excel e apertava um botão e dizia: me faça a média ou me diga qual o melhor momento para intervir, no caso, por exemplo, de alunos. Eu tenho lá, ao longo do ano, eu tenho conteúdo, nota, né? O ensino personalizado, né? Voltado ao dashboard, como eu brinco. Então, você tinha que ir lá e fazer todo um trabalho. Agora, imagina que eu produzo uma interface, a computação, e eu chego para essa tabela e digo assim: você pode me indicar 2 momentos interessantes para eu intervir com esses dados que eu estou te dando? E a IA, por processamento físico, porque é isso, né? Eu digo, a IA não é obrigo, não é uma entidade, é uma coisa física. Ela vai lá e vai dizer assim: olha, Ana, tem 3 momentos aqui nessa curva que eu acho que são interessantes. Tá vendo a diferença entre o que eu tinha antes e o que eu tinha agora? Então, antes ela era uma tecnologia mais passiva. Isso. E agora ela passa a ser ativa. Entendeu? Ok. Então, isso é uma coisa que diferencia. Mas agora eu tenho uma pergunta para você, então, bem em relação a isso do ativo e do passivo, porque você é uma pessoa que está muito acostumada com IA, uma grande apaixonada pela IA, e nós falaremos sobre isso ao longo do nosso podcast, porque a ideia é essa, como integrar de forma saudável a Isso. inteligência artificial na vida humana. Mas quando você traz esses 2 termos, ativo e passivo, há pessoas hoje, há muitos pais, educadores, que têm aquele medo de que nós nos tornaremos passivos. O mundo será dominado pelas máquinas. Os robôs mandarão em todo mundo. O que você pensa sobre isso? Porque você entende essa questão do ativo e do passivo. Então, antes, vamos imaginar, a pessoa humana era ativa, a máquina passiva. E, de repente, isso, de uma certa forma, vira. A IA está falando para você quais são os 3 momentos em que você pode fazer essa intervenção que você está falando. E aí? Como é que é isso? Isso amedronta a maioria das pessoas. O que você tem para falar sobre Tudo que é novo, né, dá medo. Só resgatando o que você falou, como que a tecnologia entra na minha vida, eu sempre gostei de tecnologia, e assim, esse encantamento por uma máquina, que ela pode ser uma extensão minha, que é isso, né? Eu vou aprender a trabalhar com ela para tirar o melhor, despertou em mim uma coisa que a escola deve fazer muito bem, que é formar o humano. Então, assim, eu acho que a IA, ela tem esse lado do medo, óbvio, uma coisa nova, que realmente pode ser usado para fins não lícitos. É óbvio, a gente não pode glamorizar, a gente precisa educar os nossos filhos e os nossos estudantes para ler o mundo, fazer uma leitura de mundo, para que ele decida que relação homem-máquina ele vai ter. Então, essa coisa de ser passivo ou ativo, no sentido de eu sou alguém que senta e você dá o conteúdo, ou alguém que pega aquele conteúdo e constrói, sabe, Alessandra? Então, eu acredito assim, para nós que estamos na educação, ou nós que somos pais, eu também sou mãe, eu vou ter que ultrapassar essa barreira do medo e dizer, ok, ela está aí, e eu sei o filho que eu estou construindo. Isso. E eu quero que ele construa o mundo. E então eu vou ter que oportunizar isso para ele. Então a gente não pode também, você como na escola Navegantes, você vai dizer assim, não, a partir desse momento eu vou tirar a IA, porque mas o mundo que ele vai encontrar lá fora vai ter as 2 coisas juntas e ele vai lembrar da Navegantes para sempre, que foi a primeira experiência que ele teve. Olha que lindo Olha, isso. é muito lindo isso, é muito bacana isso que você traz. E vem muito ao encontro do que a gente fala na nossa escola, que nós não devemos ser uma bolha, né? Então, se a gente for fazer um paralelo entre como a gente imagina o tipo de educação que a gente oferece na escola, então não somos uma escola bolha, somos uma escola estufa, que vai fazer o quê? Que vai Ai, que pegar. bonito É bonito isso, não é? Lindo. Porque você na estufa, o que você faz? Você cuida, você alimenta, até que aquela plantinha tá crescida para você transplantá-la num
numa floresta talvez árida, numa coisa que não tem Isso mais para mesmo. ela florescer. Então é um pouco isso também. Então é uma grande alegria também receber você Uhum. e de repente nós já estamos fazendo planos, né, Sim. Ana, de como nós colocaremos ainda mais a inteligência Uhum. artificial porque a gente foi um começo a semana pedagógica, Isso. né, Ana? Mas deve ser assim, Alessandra. Até assim, ó, a gente não deve sair adotando coisas porque elas existem. Não é Ótimo, isso. ótimo. Porque se fosse isso, a gente vai adotar coisas muito erradas ou que não vão trazer coisas boas. Na vida da gente não é assim. É. É assim. Então, numa escola, a gente tem mais cuidado ainda. Então, existe toda uma preparação para ver como isso vai ser. Então, é maturação. Tem um documento da Unesco que fala bem legal. Ele diz assim, para a gente fazer o que chama de letramento de IA. Que nós, adultos, Letramento gente, de todos IA. nós vamos precisar fazer. Que nós não temos. É mesmo, é verdade. Que é letramento de Isso, IA. é verdade. Então, o letramento de IA, eles falam assim, ó. Eu começo em conhecendo, usando e criando. Então, nós estamos na fase do conhecer. Aí nós passamos para a fase do usar. E eu vou dizer para você que as suas crianças daqui 1 ano, 2 anos, elas vão estar criando aplicativos e coisas. Não, a gente chama de aplicativo, mas não é mais isso que vai ter. Porque elas vão ter essa possibilidade de criar soluções. Eu não chamo aplicativo, eu chamo soluções, usando a IA. Então, é esse estudante que você vai preparar. Sim, e isso é fantástico. E quando você fala, né, não serão aplicativos, porque já será outra coisa, é muito isso, que talvez as profissões que a gente pensa, né, do hoje, nossa, terão muitas outras no futuro, Sim. e a gente tem que preparar esses Tem. alunos, esses nossos estudantes, né, Sim. para isso. Muito bacana. Mas aí você também me falando sobre isso de IA, porque estamos falando de IA, de internet, eu penso que é um pouco também como aconteceu com a televisão, né? Quando você fala dela ser uma aliada e que as famílias deverão deixar de ter medo disso. Porque nós estaremos, especialmente nesse período de ouro do desenvolvimento da criança, Sim. e até ali os seus 12 anos, eu costumo falar isso, né? Que tudo que você planta, então você tem um período de ouro para o desenvolvimento da criança, do 0 aos 6, você trabalha com a criança, importantíssimo, até os 9 anos termina a infância da criança, ela entra numa pré-adolescência até os 12, você planta e depois você vai colher. Não que a pessoa humana não seja capaz de mudar, mas tudo que você semeou aí... Você pode plantar a capacidade de adaptação. Isso! E aí eu penso isso, né? Na época que as pessoas, ao invés de... Você mencionou alguma coisa na tua conversa de não é tirar a IA, não é, vou tirar da escola isso. Não, de forma alguma. O adulto ou o educador, ele é um mediador. Isso. Então, ele acompanha. Então, esse pai deveria justamente... Poxa, é como na TV, né? Então, vamos lá, vamos assistir um desenho, mas eu vou assistir junto com você. E que lições tiraremos daqui, não é verdade? Com a IA, você diria que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem algumas IAs que dá para usar entre famílias. Olha que legal. Conta um pouco. Por exemplo, eu tô fazendo uma pesquisa na escola, minha filha chega e vai contar comigo e a gente diz, que tal a gente fazer juntos? Porque os pais, às vezes, ele não conhece do assunto. Vamos escolher uma IA? Normalmente eu peço para que os pais... lembra que a IA não foi feita para crianças. Ótimo. O Google agora, ele tá voltando para algumas que ele vai treinar para crianças, tá? Porque a linguagem, ele tem alguns filtros, mas os filtros ainda escapam. Então, assim, nada melhor que você ter uma conta sua e ele acessa a sua conta. E aí, vamos fazer perguntas? Vamos desafiar a IA sobre isso? Vamos mandar ela conversar com a gente para ver o que a gente sabe? Porque o pai também não lembra, a mãe também não lembra. Vamos ver se ele relembra? Olha que legal. Esse momento família de construção do conhecimento. Sabe, Alessandra, eu acho que as famílias, eu vou dizer das famílias agora, você me permite falar claro isso? Que sim, total. Porque é um podcast que é o nosso tema. É verdade. Talvez eu seja utópica e não existe educação sem utopia. Senão a gente vai fazer outra coisa. Mas eu imagino o seguinte, eu tenho agora uma ferramenta que eu posso agora juntar entre nós aqui e a gente estudar junto e construir conhecimento juntos. Que coisa, né? Que é dinâmico, Alessandra. É uma coisa dinâmica. Eu posso também pegar um livro didático e fazer isso. Isso a gente pode, é uma ferramenta a mais. Então, eu não sei mais
resolver problemas de matemática. Aham. Então, eu sento com meu filho, em vez de eu brigar com ele e fingir que eu sei, ou dizer por que que a escola mandou isso, eu vou dizer, filho do céu, vamos aqui no chat GPT Olha, para ele me ajudar a lembrar, porque filho, sabe que nem eu lembro? puxa. Como é que a sua professora te ensinou? Tá, agora vamos perguntar para essa IA como é que ela ajuda a gente? E aí a gente junto, para ele entender que o pai também precisa de ajuda. Olha. E ela é uma ajudante e a gente está mediando. Então, eu junto com a criança, eu estabeleço uma relação de afeto, não é isso que a gente precisa? Sim, Educar é ter afeto. exato. Eu tenho afeto, eu tenho uma ferramenta que ele deixa claro que é uma ferramenta externa, mas que ela ajuda num momento que a gente pode estar junto aprendendo. E aí eu tiro essa questão, tipo, não, você não pode, que eu tenho pai e fala assim, não, você vai ter que fazer Exato, sozinho. Exato. Mas assim, pai, daqui a pouco ele vai fazer com a IA. Então não é melhor que você, com ele, vá aprendendo? Né? Então, esse eu acho que é uma coisa que a IA vai favorecer para nós, né? Outro dia a gente estava brincando lá em casa, em família, para a gente poder, por exemplo, usar para contar histórias. Aham. Então, a gente começa uma história e ela vai continuando. Olha que legal. Para ver, né? E aí vai despertando essa curiosidade. Eu tenho um sobrinho, né? Que, né, o filho da Vanessa até, É verdade. super criativo. Meu Deus, a hora que eu vi aquele menino usando IA, eu falei, gente, estou usando tudo errado. Por Aham. quê? Porque eles têm uma criatividade de uso É. que nós, adultos, a gente vai ficar olhando para eles e vai dizer, gente, eu não pensei em usar ela assim. Interessante. Porque ele não tem a barreira do medo. É verdade. É muito interessante. E você sabe que nós tivemos um projeto, eu não me lembro, foi esse ano, não, foi o ano passado, porque nós tivemos a nossa professora, Jade, que fez aquela formação com você, Maravilhosa, já. não é? E aí ela trouxe a IA para a sala de aula e depois tivemos a semana pedagógica com você, e aí outras Uhum. pessoas trouxeram. E nós tivemos momentos até para minha turma de EI5 na mostra. Ai, quando que foi? Isso foi no Dia das Mães. Eu tenho uma outra professora também, a professora Janaína, que criou junto com as crianças uma música Olha, legal. usando a inteligência artificial. E eu me lembro que a professora Jade, ela desenvolveu uma atividade com os alunos, e aí os alunos, a ideia toda era justamente fomentar esse pensamento crítico, porque as crianças fizeram elas criaram Uhum. da sua própria cabeça, e depois elas criaram todas aquelas, porque você tem que interagir com a IA e você Sim. tem que falar exatamente aquilo que você quer. Se você dá um comando errado para a IA, aí já isso. era, né? E foi interessante que a professora foi trabalhando justamente essa precisão nos comandos para sair algo que eles pudessem comparar, criado por eles ou criado pela IA. E foi tão legal que eles falaram, ai, o nosso ficou bem melhor, né? Não é uma Bem delícia melhor ouvir da IA, isso? entendeu? E foi muito incrível essa experiência que E ela olha só, ela tem a contou pra gente. oportunidade de comparar a sua criação. Isso! Quem ela compararia antes, Alessandra? É verdade. Com uma música que já existe, que tá no Isso. rádio, ou com uma que eu tentei criar por aqui, digo, nossa, eu tenho. Então, eu sou a pessoa que tem que dizer para IA que ela tem que melhorar. Muda a relação, né? Muda a relação. E tem uma coisa, aqui a gente tá num bate-papo, tá muito Isso. legal a gente pensar, você falou de música, em criatividade. Então, a gente estava lá trabalhando num aplicativo que ajuda a escrever o livro, um storytelling com começo, meio e fim, que gera o livro. Estou trabalhando num projeto assim agora, que eu trabalho storytelling para aprender e tal. E aí, o meu marido falou assim, tá, mas se você levar esse aplicativo... Ele me fez uma pergunta pedagógica. Aham. Programador, né? Aham. Se você levar esse aplicativo para uma escola, você não acha que a escola vai dizer que você está tirando a criatividade das crianças? Uhum. E eu disse assim, parei para pensar, falei, eu vou dizer que não, sabe por quê, Flávio? Eu falei, eu sou ótima em contar histórias, mas eu sou péssima em desenho. Se alguém me dissesse, agora você desenha essa história, eu ia travar. O meu livro ia para a gaveta e eu nunca publicaria um livro, porque assim, eu não tenho capacidade de desenho, mas eu sei contar uma história como ninguém. Aí, a hora que eu conto a história para ela e ela começa a criar os personagens, eu me animo. Uhum. Eu começo a ser mais criativa. Então, para aquelas crianças que, por exemplo, têm o dom musical, Sim. ela vai fazer a música perfeita e ele coloca o som. Para aquela criança que não sabe nem fazer a música, ela vai aprender com a outra. Aham. Ou ela é boa de som. E no caso do storytelling, né, de contação de Aham. histórias, Sim, sim. então assim, se ela é uma criança que
consegue escrever uma história legal, eu tenho uma IA que ilustra essa história. Ou eu sou uma criança que desenha muito bem, mas na hora de pôr no papel eu já não consigo. Sim. E se eu contar para a IA? E se eu mostrar meu desenho para a IA, e a IA fala assim, ficou lindo, vamos colorir esse desenho. Olha, você entendeu? Então, assim, eu falei para ele, não mata a criatividade. Ele pode proporcionar momentos de criatividade que eu não teria oportunidade de vivenciar. Isso é interessante que você traz, porque, na verdade, a inteligência artificial, eu penso que ela nos ajuda a sermos melhores naquilo que a gente já é bom. Então, por exemplo, você, né, que nem você é boa ali no storytelling, mas existe algo maior, sei lá, fazer a história ilustrada. Então, pronto. Então, ela faz com que você melhore aquilo que você já faz bem. Não é verdade? Ou ela completa algo que está faltando para você, que é mais ou menos isso que a gente costuma fazer. Eu vou falar para você. Olha, e depois você e a sua aula mudou a minha vida, tá? Nossa, foi, gente, é real. Eu ouço muito isso. Eles falam, é incrível. Nossa, depois, Ana, que eu te encontrei. Não, Ana, porque eu era uma dessas pessoas que era um pouco preconceituosa com isso de IA, entendeu? Peraí. Mas você mostrou com uma leveza, e eu aprendi exatamente isso. Alessandra, você sim tem capacidade, mas a tua capacidade pode melhorar muito mais. E você pode chegar a muito mais se você usar esse recurso, entende? Então você faz apresentações mais bonitas, você cria... Nas minhas aulas de mitologia grega... Não, cara... menina, mas de vez em quando sai umas coisas... Aí eu... Não, peraí. Isso daqui, né? Assim, assado. Aí você dá o comando e ela vai... Você é o especialista da jogada. É verdade. É muito bacana. E aí as crianças também acabam entrando nessa e elas olham para a imagem e elas falam assim... mas o Hermes, ele não tinha, por exemplo, as asinhas no sapatinho, agora eu tô vendo a asa aqui atrás. Eu falei, pois é, gente, esse foi o melhor que a IA pôde fazer no pouco tempo que eu tinha. Interessante isso. É muito bacana. Olha, então, você criança... E você criou nela, ela tem a perspicácia de enxergar o detalhe. Que coisa, né? Que coisa linda, né? É incrível, né? Eu digo assim, que a educação é isso. É colocar, abrir o olho, né? Então, assim, a IA, eu acho que ela vem nesse sentido. Não é que eu sou entusiasta, mas eu sou uma pessoa realista e que eu acho que a gente tem que fazer escolhas na vida. Isso. Ela é uma escolha de uso. Tem gente que diz que não, porque ela já está aí. Mas eu acho que ainda é. Porque ninguém pode obrigar você a usar uma coisa. Não é? E olha que interessante, ainda que você opte por usá-la, aquilo que ela dá de resposta para você, ela depende de você. Sim. E está nas tuas mãos. Você decidir se você usa isso ou não. Isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é assim, ó. A gente vai ter que aprender a ser responsável pelas coisas que a gente faz. Foi assim que a gente cresceu, não foi, Alessandra? É verdade. Minha mãe dizia assim, verdade. tudo que acontecer com você vai ser primeiro com você. Eu vou ficar muito triste. Isso Olha assim, só, vou ficar olha. muito triste. É. Mas eu vou continuar a minha vida. Porque eu tenho várias coisas. Agora a vida é a sua. E aí eu levo isso pra vida. Nossa, é mesmo? Olha que conselho Não é? faz, tá vendo? Era um conselho. É mesmo. Eu lembro, né, como jovem, menina, e aí ela me deu esse conselho que ela morreu faz mais de 30 anos. Eu tinha 18 quando ela Olha, morreu. isso ficou tão gravado. Ficou gravadíssimo. Porque assim, ó, a responsabilidade. Então, com a IA, a gente vai ensinar responsabilidade. Ótimo. Olha, o que eu criei fui eu e a IA. Mas ela criou a imagem errada. É verdade. Então, o prompt que eu dei. Exatamente. E eu não revisei. Eu deveria ter revisado. Então, eu tenho que assumir o meu erro junto com ela e dizer, mas eu sou capaz de corrigir isso e trazer a imagem direito dele. Se você... Aí vai o nosso, do lado de cá, de educadores, dizer, ok, então refaça para trazer do jeito que é a melhor maneira. A gente dá essa oportunidade, né? Sim, sim. Que é legal. Olha, é muito bacana. Do recomeçar. Do recomeçar. Não é verdade? Então, na verdade, o que estamos falando aqui, e dentro de uma proposta de escola de educação personalizada, de novo, eu destaco a importância dessa educação tridimensional, a gente está trazendo aí também conceitos de valores, de princípios e de crenças, né? Eu erro, mas eu recomeço. E tá tudo bem recomeçar, Sim. e tá tudo bem eu reconhecer o meu erro para chegar naquele objetivo que eu desejo, né? Sim. Olha quanta lição que a gente pode aprender com a IA. É um monte. É. Mas assim, ó. A gente não pode ficar na superfície. E como eu digo assim, ó, depende. Eu digo agora a gente vai ter que escolher que ser humano a gente quer ser. Eu acho que a IA vem num momento
Eu falo que eu sou uma mulher exatamente humana, né? Doutora em química e pedagoga. Isso me faz uma mulher assim, olha, eu não sei para onde eu vou. Então, mas assim, nós estamos num momento de mundo caótico, óbvio, né? O mundo sempre teve problemas, a gente sabe disso, historicamente você... É verdade. Mas agora a gente está num mundo caótico e que a gente foi empurrado pela pandemia, por uma série de questões, a fazer algumas escolhas. E vem a IA logo pós-pandemia. É mesmo. É logo pós, assim, liberaram pra gente, tá? E aí agora a gente vai ter que decidir que ser humano a gente quer ser. Olha só! Eu quero ser máquina ou eu quero ser humano? Olha que coisa Não mais é? linda. Eu quero. Eles querem. Eu quero ser conhecida pelo quê? Pela minha essência? As pessoas vão lembrar da Ana o quê? A Ana que vai dar uma aula para você de IA e você vai lembrar de IA como IA ferramenta? Ou lembra, nossa, a Ana falou uma coisa de uso que eu nunca tinha pensado. Por quê? Porque eu estava pensando como humano, não como máquina. Certo. Eu falo uma coisa, você me corte, às vezes eu vou... Imagina, é para você extrapolar falar, que aqui. delícia, olha só. Tem uma coisa da educação, Alessandra, que eu gosto do que vocês fazem também, que você fala da educação personalizada, que é o futuro da educação como um todo. Ninguém aprende igual. Até hoje, todos os métodos, eu estudo isso hoje, né? Os métodos que são massivos, eles são para todos, não funciona para 10%. Então também não estava legal, gente, não estava. Então agora a IA ela pode personalizar. Isso. Só que eu tenho que encaminhar essa personalização. Porque assim, ó, eu observo um movimento do uso da IA em educação muito perigoso. E eu sei que você não vai ter esse. Que é assim, a educação personalizada é a Ana acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou. Ana 10. A personalizada? É. Para eles, para muitas pessoas. Entendi. Entendi. Não a sua. Eu falei, nossa, personalizada, gente, me deu um susto. Não é. Só que muitas vezes eles falam que a educação personalizada que a IA vai dar é aquela assim, ó. O aluno vai entrar em ciências e vai dizer para ele: acertou, errou. Acertou, errou. Nossa, que bom. Gostou, tirou 10. Não é isso. A educação personalizada é: deixa eu ver como você aprende. Quer ver? Eu vou te dar um caminho agora. Agora eu vou observar se você consegue ir por esse caminho. Nossa, esse caminho é o bom para Ana. Ó, Ana, se você fizer uma voltinha aqui, ó, você chega mais perto do que você queria. Isso, para mim, é uma educação. Olha que bacana. Mas eu observo na educação e a gente tem que tomar esses cuidados, que é transformar a educação num grande dashboard. Isso. De quantos tiram nota máxima. Mas assim, né, trabalhando com um ser humano como você e eu trabalhamos, eu olho para o aluno e digo: olha onde ele chegou. Porque você pode construir trilhas de aprendizagem, né? Isso. Só que a trilha de aprendizagem não é conteúdo. Não é mesmo. A sua escola não vende conteúdo, gente. Vender conteúdo é uma coisa muito simples. A sua escola proporciona sair de um lugar e chegar a outro. Isso. E cada um vai chegar de um jeito. Exato. Achei isso tão bonito na educação, isso é né? muito bacana. E a IA pode te ajudar nisso. Sim. Por exemplo, eu gosto de ciência. Né? Você gosta de história. E se a gente conseguir... Filosofia, olha lá. Então, o outro gosta de matemática. Eu consigo fazer isso. Né? Eu consigo, dentro dos valores que você trabalha, de descoberta de quem é você, dos potenciais que você tem, trabalhar pelo caminho da matemática, você pelo caminho da história, eu pelo caminho da ciência. Olha. E claro, a gente vai chegar em lugares talvez que não sejam os mesmos. Mas a gente tem que chegar no mesmo lugar? Olha, grande pergunta, é isso mesmo. Não é? Exatamente, qual o chamado que você tem que é diferente do chamado que eu tenho? Isso eu acho legal. E você me corrija se eu estou enganada. Porque quando eu falei de personalização, você assustou porque... Eu assustei, porque eu falei, nossa... Alessandra, porque assim, eu converso e eu vejo que quando se fala em IA, vamos personalizar o ensino. E você ouve muito isso. Não, hoje, o integral, o personalizado, eu falo assim, gente, não, clichê e as pessoas estão... É verdade. Verdade? Isso... As pessoas confundem. Não, isso na verdade... com individualizado, vira uma confusão. Na verdade, assim, fazer com que todo mundo chegue no mesmo lugar. E isso! Eu digo, gente, mas... Exato. Não é? Isso não é. É verdade. Olha que interessante. Mas eu quero fazer um gancho. Eu tenho uma pergunta aqui. Olha, estamos falando para pais. Estamos até agora, né? Tão bacana. A gente está trazendo toda essa luz assim para a inteligência artificial. Mas existem riscos ou armadilhas que os pais precisam ficar atentos, Ana? Existem. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? A tecnologia, eu digo, a tecnologia por si só, ela é neutra, no sentido de
ela não tem coração. Eu tenho um aluno que eu te falei, né? Que o eu quero que Lucas... você conte essa história. Ah, e o Lucas... Essa história é muito linda, porque foi na frente de um monte de gente, disse que todo mundo foi emocionado. Todo mundo emocionado. Vamos, gente, vocês vão ouvir essa história. Então, eu trabalho com uma professora que trabalha com IA para uma feira de ciências. E nós tínhamos os alunos e eu fui falar sobre IA e essa relação de IA e eu perguntando para eles, porque a gente precisa, nesse mundo homem-máquina, que eles entendam a diferença entre homem e máquina. E a gente chama de looping. Os dois vão trabalhar juntinhos. Só que eu dizia para eles, a IA é seu amigo? Aí ele dizia, não, porque o amigo joga futebol comigo. Olha. O amigo vai lá, quando eu cair, vai me levantar. Então a gente foi trabalhando isso. A IA não chora com você. Ou não fala, levanta daí e continua o jogo. A IA, ela vai estar ali para resolver alguns problemas pontuais seu. E fui conversando com eles. Aí o Lucas, lá da escola, numa escola pública que a gente tem um trabalho muito legal, o Lucas fala assim, professora, eu digo, sim, 5º ano. A IA não tem coração, ela tem configuração. Olha. E eu falei, cara... E daí depois a gente teve um evento com várias autoridades lá na escola para entregar um prêmio, umas coisas que a escola ganhou. E a TV foi lá, entrevistou ele. E aí esse menino deu uma aula, os adultos todos assim, esse menino deu uma aula e ele disse, a IA veio... Olha isso, na cabeça dele mesmo. Sim. E não era porque o professor falou. E ele disse no final, olha, a IA ajuda, ela não substitui, ela tá aqui. E lembrem-se, a IA não tem coração, ela tem configuração. Que coisa, que lição mais linda, é uma lição. Que bacana. Mas aí vamos voltar, então é lindo, né, gente? Não vale a pena? Mas ó, tem problema sim. Quais são os problemas? Vamos pensar o seguinte, ó. Ela pode sugerir coisas que você não está preparado para. Vou dar um exemplo. Os adolescentes hoje, muitos Isso. não estão mais querendo ir para psicólogo. Eles querem fazer terapia com a IA. A IA, ela foi feita, programada, vamos dizer assim, para atender a humanos. Humanos gostam de ter resultados rapidamente. Ou não é? É verdade. Então, eu vou fazer um caminho mais curto para chegar ao resultado para você. Se você deixar, a IA vai fazer isso. A gente diz que ela vai te paparicar, não é? Paparicar, isso mesmo. Isso é que eu ia... Porque ela acaba te conhecendo, Ana. Então, é incrível. Quando eu uso e vai ficando ali, parece que no drive dela, né? E a memória dela. A memória dela. Aí, a hora que você coloca... Não, é impressionante. Olha, como uma diretora de escola de educação personalizada, eu falei, gente, é quase uma pessoa. Então... Aquele risco. Existe o risco dela. Existe. Dela envolver tanto uma pessoa que esteja fragilizada a ponto de cometer coisas que não pode. O ChatGPT ou algumas dessas Big Techs, ainda elas começam a colocar algumas travas. Então, para os pais saberem que existem algumas travas. Ótimo. Mas nem sempre essas travas vão funcionar completamente. Porque a IA não tem as nuances. Então, se eu disser para você que eu tô triste qual é a ponte mais alta, ela vai me falar qual é a ponte mais alta. Ela não tem a nuance do porquê que eu tô perguntando. Tipo, por que ela tá fazendo essa pergunta depois desta? Tem alguma coisa estranha, você entendeu? Entendi. Então, quando uma criança vai conversar uma coisa, não tem essa percepção. Que é humano, né? É humano. Porque isso é intuição humana. É intuição humana, isso. Então, ela não tem essa percepção. As Big Techs ainda vão colocando umas travas, Alessandra. E quando eles mudam o algoritmo deles, escapa algumas coisas. Então, a gente percebe que começa a aparecer. Então a gente ouve histórias. É verdade. Ouve histórias. Que às vezes são intencionais. Isso. Tem histórias que também são intencionais para gerar engajamento. A gente tem que saber disso também. Nós somos adultos para saber disso, né? Mas existem sim. E tem uma coisa que me preocupa, que é assim, ó. Um curto espaço de tempo a gente vai poder ter a nossa IA dentro do nosso telefone, de onde você quiser, instaladinha. Mas alguém pode pôr uma IA que não tem as travas que a gente quer. Você entendeu? Porque eu preciso. Então, é um cuidado que a gente vai ter ao longo do tempo. Que alguém vai te oferecer uma solução mágica, barata, que você coloca, só que ela não foi preparada para aquilo. Certo. Isso eu, como educadora, eu tenho essa dúvida. Então, hoje eu posso pegar uma IA não treinada e colocar na sua escola. Meu Deus, eu tenho responsabilidade sobre isso. É verdade. Porque, assim, isso é uma grande responsabilidade. Entendeu? Então, assim, existem, sim, os problemas de viés. Existem os problemas de viés. Né? Existem. Fui treinada por humanos, em especial
as redes sociais são um grande campo minado e ela foi muito treinada lá, porque os humanos interagem lá. Exato. E foi lá que ela foi treinada. E, infelizmente, as redes sociais, elas não é que elas são pro mal, eu digo, porque tem coisa legal, mas as interações humanas lá dentro, elas vão a um limite que nem os adolescentes são capazes. Olha só. Então, é assim, a gente tem que... Por isso que a gente vai ter que conversar e deixar isso claro para eles. E o pai, a mãe, o educador, o mediador, né? Nesse Sim. mundo de mediação, eu digo que a gente tem a possibilidade de... vamos focar no humano ali, vamos olhar para o olhinho dele, hoje ele tá estranho. Não é normal chegar assim da escola. Ótimo. Só que, assim, eu vou ter que, eu também exercitar, eu vou ter que deixar o telefone de lado. Exato. Para quando o meu Nossa. filho chega no carro, ontem eu pego o meu filho Maurício Aham. e a gente tem uma coisa que ontem eu ri, ele tem 17, vai fazer vestibular Aham. agora, e todos os dias eu pego ele na escola e eu digo, como foi seu dia? Aí ele fala pro, eu falo do, ele ti, vou. Aham. E aí, é legal, tá. Então, assim, primeira coisa é, como foi seu dia? Produtivo, né? E aí ontem eu falei pra ele, falei, que interessante, né, Maurício? Pro resto da vida a gente vai lembrar do Olha que produtivo. coisa bonita. Você fez memória ali. Fiz memória, entendeu? É aquela preocupação. Então, agora nós vamos conversar sobre a sua escola. Vamos conversar sobre o que Isso. você está aprendendo? É afetivo. Então, assim, se eu agora vou fazer meu trabalho mais rápido e eu tenho um monte de coisa para fazer, liberou mais tempo para eu sentar com os meus filhos e dizer assim, porque esse relatório eu já mandei, isso aqui eu já mandei para Alessandra, isso eu já fiz. E eu digo, e aí, você está decidindo faculdade? Vamos conversar? Tal. Olha. E ele sentir que eu tô ali, entendeu? A minha presença é importante. Como é bonito isso, Ana. E somos modelo, Só. né, para isso. Ontem eu conversava com uma amiga, professora também, Uhum. na escola, e aí a gente falava justamente sobre isso, da gente. Hoje em dia as interações são um pouco assim, por mais que você converse, muitas vezes acaba caindo no, olha só, você viu isso daqui e tal, não sei o quê. Então, é também um exercício para nós. Focarmos em outras coisas que não no tal vídeo ou na tal notícia que eu tenho que Isso. mostrar para você. Não, eu posso descrever para você. Você viu tal notícia ou tal filme ou tal mostra que está tendo e aí você vai exercitando isso, E perguntar, né? você ficou sabendo? Se você foi, me conta. Em vez de você dizer, me mostra o vídeo, me conta o que você sentiu. Aham. Olha uma pergunta. Você foi, tá tendo exposição agora linda lá, verdade, né? nossa, Eu não fui ainda. Sim, eu também não, mas tô Mas na minha a lista. primeira pergunta que as pessoas fazem, aí você já vai lá no celular e fala assim, deixa eu te mostrar. Isso, Não, isso. Eu quero saber isso que tá como é que é, como é que acontecendo. você sentiu. Aham. Tal. Eu tenho uma amiga que foi com o filho e falou, meu filho é muito pequeno. Então aquelas luzes, ele se assustou com muita Sim. coisa. Uhum. Eu digo, que interessante. Você tá vendo que se ela mostrasse uma foto pra mim, do que ela passou lá dentro, Sim. ela não é essa informação que eu preciso, porque a foto eu tenho. Eu quero a informação de como é que você sentiu lá. E isso é humano, né? Isso é humano. Que bonito isso. E tem uma coisa que eu queria até falar que eu aprendi ontem. Eu Aham. sou uma pessoa que aprende todo dia, toda hora, né? Que maravilha, tá aberta a aprender. Isso Porque eu digo que um bom maravilhoso. professor é aquele que aprende. É Ensinar é verdade. técnica, É eu brinco. verdade. É verdade. E aí ontem eu tava no rádio escutando e eu adorei uma coisa, que ele foi falar da sincronicidade. Aham. Porque Jung faz isso, né? Conversando sobre a sincronicidade, e alguém pergunta que parece que o universo responde algumas coisas. E ele diz, olha, a IA não é assim. Uma coisa é você, não tô num dia legal. E algumas coisas vão acontecendo, eu vou num lugar e encontro a Alessandra que me dá um abraço. Aham. Ou eu abro a Bíblia e me dá uma mensagem. E eu tenho essa sensação que o universo está conversando comigo porque eu estou aberta ao universo. Aham. Então diz que Jung, eu não sei porque eu não sou psicóloga. Aham. E aí ele falou uma coisa que eu achei o máximo. Quando você vai pra IA e ela parece que tá te entendendo, e não aparece que você falou aquela Sim, conversa? exatamente. Ó, aham. ela tá te manipulando. Ela tá. Porque assim, ó, Isso é um perigo. a Alessandra, ela não sabe algumas coisas de mim. Ela vai me dar um abraço porque ela tá feliz em me encontrar. É. A IA sabe de tudo que estava acontecendo. Então eu vou agora agradar a Mauricéia nesse momento. Então ele dizia, isso não é sincronicidade. Isso é manipulação Isso. de dados. Ai, que bacana isso. E eu achei isso muito legal, É muito porque importante. as pessoas às vezes acham que, eu vou lá pra IA porque parece que ela sabe o que eu tô sentindo. Então, isso é sério. Não é Ana. que ela sabe o que você está sentindo. Ela faz uma leitura algoritmo, uma matemática de possibilidades. Sim. Então ela tá te falando o que você quer ouvir, mas Isso. às vezes não é o que você quer ouvir, é o que você quer sentir. Uhum. Então assim, eu achei lindo isso, eu vou levar, aprendi ontem, tô
Tô Já tá passando compartilhando aqui. muita gente. Tô compartilhando. Isso. Então, assim, Que lindo. ela não tem coração. Ela vai te dar uma resposta que você vai dizer que parece que foi o universo que mandou. Gente, não foi o universo que mandou. Foi uma máquina Isso. que leu a sua vida de dados Perfeito. e ela te dá uma resposta que vai ser boa pra você. Mas não é encontrar a Alessandra como a gente às vezes se encontra, né, lá na igreja, e dar aquele sorriso gostoso e dar aquele abraço. Que eu digo, nossa, Alessandra, fala uma coisa pra mim. Nossa, Ana, quando você foi lá, e talvez eu não tava num dia que eu não tava me sentindo boa, que tem dia que você acorda e fala, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí vai alguém e fala, Ana, que foi tão bom. Isso sim, é uma coisa que o humano tem. Então, ó, eu conto pra IA para me ajudar a pensar no podcast que a gente está fazendo aqui. Isso. Para eu poder ficar tranquila para vir aqui com a Alessandra, sabendo que a gente vai ter um papo que vai rolar legal, que isso vai ser uma coisa, uma memória afetiva que eu vou ter do Navegantes com você. E como você, e eu acho isso fantástico, né, Ana? Por quê? Porque estamos em uma relação aqui de pessoa a pessoa, estamos abertas para isso. Mas como que a gente pode, além da conversa, eu acho essa conversa fantástica, porque ela ilumina as famílias aí que estão nos ouvindo. Será que todas as pessoas estão nessa mesma página que a gente, de que essa consciência de que a IA é configuração e não é coração? Que coração somos nós duas aqui, ou as pessoas com as quais nós nos relacionamos? Como a gente fomentar isso nas pessoas, nos adolescentes, nas crianças? Como ajudá-los a perceberem, como esse teu aluno percebeu, de que a IA é configuração, ela não é coração? Eu acho que uma das coisas que o humano faz muito bem é o exemplo. Ótimo. Não existe, Alessandra, se eu quero um ser humano bom, eu preciso ser o ser humano bom da história. Eu digo, você é o adulto da jogada, não é? É verdade. Então, assim, se eu quero um mundo melhor, eu vou ter que ser uma pessoa melhor pro mundo. Então, assim, eu disse essa história da IA. Se eu sento com o meu filho ou com o meu aluno e digo pra ele, não, isso aqui não pode, agora você vai... Ele vai dizer, pô, é uma coisa de medo, eu vou fazer isso escondido, então... Porque isso vale pra IA, mas vale pra tudo. É verdade. Mas quando eu digo, olha, vamos olhar pra ela, eu também não sei, porque eu sou adulto, mas eu nunca usei. Aí e as crianças ensinam algumas coisas pra gente. E aí eu digo, nossa, eu sou um adulto que aprende com você. E aí nós dois falamos, nossa, que legal, a gente pode aprender junto no mundo. Então eu acho que é uma forma de. Então, primeiro, eu sou o exemplo Sim. de alguém que tá ali pra você e com você, pra melhorar o mundo. Isso. Olha, que bacana. Não é? Ótimo. Então, agora nós vamos usar pra melhorar o quê? A sua aprendizagem. Esse é o objetivo. Não é para você passar a perna na professora, Isso. nem na escola para fazer o trabalho mais rápido. Não é isso. É dizer assim, como é que ela te ajudou? No final, nossa pai, ou nossa mãe, ou nossa professora, ela me ajudou a pensar aqui, ó, e eu tinha errado. Que legal. Aí quando vai chegar na sua escola, vai dizer, olha, com meu pai a gente sentou, com a minha mãe, e a gente fez aqui usando, e aí teve uma resposta que a gente ficou na dúvida, e aí eu ia perguntar para você. E aí você lá dizer assim, vocês usaram a IA? Pronto, já teve um probleminha, um conflito de interesses. Então, dizer, nossa, que interessante, que pergunta vocês fizeram? Você entendeu? Ótimo. Então, assim, não é naturalizar no sentido de banalizar, Sim. que não é isso, mas no sentido de a gente vai aprender junto. Então, eu acho que é muito a nossa postura humana. Ótimo. Daqui para frente, mais humanos a gente tem que ser. Muito mais. Sim. Entendeu? Para que a gente possa diferenciar. Ó, tem 2 caminhos, meu filho. No seu trabalho você vai usar isso. Sim. Mas aqui em casa você comigo é isso aqui. Sim. Né? Então, acho que é uma coisa. Muito bom. É legal, você tá vendo? Que bacana. Eu falo que não precisa falar de AI e tecnologia pensando num mundo de construção física. Eu não posso. Até porque a tecnologia surge da filosofia. Alguém tem que pensar. É verdade. É mesmo. Alguém tem que pensar. E a gente vai perceber nas crianças agora, elas têm uma ferramenta, uma possibilidade. Até tem alguns conceitos. Eu estava num congresso em Curitiba e tinha um espanhol falando que não é ferramenta. Eu gostei do conceito. Olha. Mas eu ainda não consigo tirar a palavra, tá? Porque ele diz assim, ó. Uma faca é uma ferramenta. Sim. A faca está em cima da mesa.
Se você não pegar para cortar o tomate, ela não vai cortar o tomate sozinha. Uhum, Quando eu pego a IA, ela tá trabalhando aqui para mim nos meus dados, por exemplo. uhum, Eu jogo uma informação, ela sai trabalhando, vai guardar isso e vai tomar algumas decisões. uhum. Então, mesmo não consultada, ela continua explorando a gente, as Interessante informações. isso. E aí ela toma uma decisão por você. Por exemplo, eu tenho agentes que podem comprar o que a gente chama de agente, que ele está preparado. Eu digo para ele, nossa, eu preciso viajar para o Rio de Janeiro. Quantos dias eu vou ficar? Ele conversa comigo, ele sai comprando. Compra passagem aérea, reserva hotel, faz o roteiro, faz isso. Então ela não é uma ferramenta no sentido da faca que corta, mas ela toma a decisão em que hotel você vai ficar. Mas será, Ana? Às vezes eu fico pensando, é ela que toma a decisão ou é ela. E aí eu acho que esse é o convite para nós, Aham. pessoas humanas, Sim. de virar e falar assim: não, não é esse hotel que eu quero ficar. Eu quero que você me Isso! procure um outro hotel. Isso! Entende? Então é isso, ao fim e ao cabo, eu penso que esse é o ponto. Nós temos que estar conscientes o suficiente para nós falarmos: não, peraí, não é ela que me domina, sou eu que a domino, Por isso que quando entende? ele falou que não era ferramenta, eu falei pra você, na hora eu aceitei. Mas depois, eu ser humano que sou, eu digo não. É. Porque se a faca sair pra cortar tomate sozinho, eu disse, mas não vou comer tomate agora? Por que você vai cortar? Não é assim? Isso mesmo, é verdade. Tipo assim, não, Eu não quero pra comer mim, tomate. continua sendo uma ferramenta. Que bacana, eu concordo com você. É uma ferramenta. Maravilha, minha querida. E assim, para a gente encerrar, porque eu acho que a gente já está caminhando, né, pessoal? Estamos caminhando para o fim. Olha só, qual mensagem que você gostaria de deixar para os pais e educadores que nos ouvem? Olha, primeiro assim, para os educadores, que eu sou, né, e mãe, as duas coisas, né, Sim, juntas. é Para os verdade. educadores é assim, a gente tem uma oportunidade única da gente melhorar a nossa relação de trabalho. Existe. Eu acredito que eu tenho visto a transformação na vida das professoras. Tem professora que depois vem para mim e diz assim: Ana, você sabe que depois que você me ensinou, tá tendo mais tempo para eu até sair com o meu marido para jantar, Olha que porque eu corrigi as bacana. coisas, olha que interessante. Então, para os educadores, eu tenho uma possibilidade aí, tanto de diminuir essa carga que a gente tem, quanto de avançar e aprender, Alessandra. Eu posso aprender novas técnicas, eu posso aprender a ser uma professora melhor. Então, isso é uma coisa interessante. Então, eu convido os professores a que assumam o papel de aluno nesse caso e brinquem de aprender. Lembra que eu sempre Brincar de falo? aprender, com essa cabeça de criança, de não ter Isso, medo, né? brincar de aprender. Uhum. E os pais, a gente tem uma oportunidade de conviver com essa geração, que é diferente da nossa. A gente também vai aprender com eles. Então, que nós estejamos abertos e sejamos os humanos que dizem e diferenciam. Quando ele olhar para você, ele vai dizer: a minha mãe não é uma máquina. Isso. Embora ela trabalhe muito, que o Maurício me cobre, mas ele diz para mim: não, mãe, mas quando você é uma entrega. Olha que bonito. É uma entrega. Então, quando a gente senta para discutir IA, então quando eu tô lá com a IA, e a oportunidade que vocês vão ter é de mostrar para ele que você entende o mundo que ele está vivendo e você pode contribuir com esse mundo com a experiência que você tem. Que Né? lindo, É uma Ana. construção. Muito bonito. Nossa, uma grande alegria ter você Ah, aqui. você. Inspirador, né, pessoal? Eu que agradeço. Então, olha só, agora todo mundo sem medo de IA. Gente, eu convido. Eu acho que todo mundo já está usando, mas estudem. Escolham bons vídeos, Ótimo. escolham escutar coisas legais para você poder. O medo não deve dominar. Eu digo sempre, Alessandra, não trabalhe com o pior das pessoas. E o medo é o meu pior, não é o meu melhor. Aham. Trabalhe com o meu melhor, né? Então, busca, aprenda um pouco. Acho que vale a pena. Esse mundo que eu digo não está perdido, porque eu estou aqui. Isso. E eu não vou deixar ele se perder. Isso, gente, é isso aí. Ana, você tem perfil no Instagram, alguma coisa? Se as pessoas quiserem seguir você pode falar? seguir, @AnaMauriceia, tudo junto. @Ana Mauriceia. Isso, Pessoal, depois siga na lá. legenda a gente coloca. Coloque lá. Né? Então, olha, muito obrigada, Ana. Que grande alegria, um prazer. Espero fazer novos podcasts com você. Espero você na semana pedagógica da escola. Vamos pensar em alguma coisa juntas na plataforma. Isso mesmo. Temos coisas aí, tá? Junto com a Ana Mauriceia, Navegantes. Está trabalhando aí, né? Trabalhará com Ana Mauriceia. Com por certeza. Aí, né? É uma alegria estar aqui, Alessandra. Foi muito bom. Que bom. Uma tarde gostosa aqui com você. Que maravilha. Então, esse é Educar a Pessoa, Formar para a Vida, o podcast do Colégio Navegantes. Tchauzão.